O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Querido diácono Tiago, Padre Mário, meu irmão no presbitério, querido povo de Deus, presente aqui na catedral, você que reza conosco através das redes sociais, aqui da Diocese de Guanhães, através da rádio Vida Nova FM. Eu gostaria de começar a nossa reflexão com uma perguntinha para vocês. Quem participou da missa do último fim de semana? Levanta a mão. Qual que era o evangelho? O evangelho tratava-se de quê? Lázaro e só? Ah, tá, Lázaro e o homem rico. Muito bem. Por que eu quero retomar o evangelho de domingo para essa reflexão? Veja como nossa igreja, como a liturgia da Igreja Católica é bonita. Nós estamos celebrando a festa do padroeiro São Miguel. Dentro deste novenário do nosso padroeiro, a igreja traz para nós a memória litúrgica de um grande santo da igreja, São Vicente de Paulo. Por que eu perguntei sobre o evangelho de domingo? Porque São Vicente de Paulo é a figura daquele que cuidou daquele pobre e de tantos outros pobres como aquele pobre Lázaro. A vida de São Vicente de Paulo foi dedicada a esses pobres, a esses sofredores. Por que São Vicente de Paulo se consagrou tanto à causa dos pobres? Por causa da sua espiritualidade, por causa da sua vivência e prática da palavra de Deus. Diz na sua biografia que desde novinho, em frente à casa dele, dos seus pais, tinha um pé de carvalho. E lá nesse pé de carvalho, ele abriu um buraquinho, pôs uma imagem da Virgem Maria, e todo dia ele se colocava ali para rezar o rosário, para rezar o terço. E com isso ele foi alimentando cada vez mais a sua espiritualidade. Vendo aquela inteligência toda, ele participando das missas, indo para as missas com seus pais, um padre então deu para ele, para o pai, a ideia de colocar aquele menino no colégio, dada a sua inteligência. E o pai, muito vaidoso, o colocou num colégio de religiosos. E ele se destacou ali.
pela sua inteligência. Morando naquele colégio, ele cuidava de muitas funções ali, inclusive cuidava de porcos. Passou por várias provações na sua vida, por várias provações. Dentre elas, ele foi acusado de roubo. Estando morando numa pensão com um juiz, alguém da casa pegou um dinheiro do juiz, e esse juiz então imputou a ele aquele sumiço do dinheiro. Mas ele soube superar tudo isso em nome da sua fé, em nome da sua espiritualidade e em nome, sobretudo, daqueles que lhe eram confiados, que eram os pobres. Teve que mudar de vários lugares, depois se ordenou padre e tal, e continuou o seu trabalho nesta missão, a cuidar dos pobres, até que ele fundou então, como nós ouvimos no comentário inicial, os padres da missão ou padres lazaristas, né? Padres da missão, vindo a se chamar padres lazaristas. E depois, mais tarde, com a ajuda de Santa Luísa Marilac, eles fundaram as Filhas de Maria, as Filhas da Caridade, né? As chamadas Vicentinas, as Filhas da Caridade. Então é só um resumo assim da história de São Vicente nesse dia em que se celebra a memória dele. Mas São Vicente podia ter feito como Jó na primeira leitura. Vocês perceberam que Jó, diante dos desafios, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, ele começa a questionar Deus. Por que eu não morri antes? Por que eu fui nascer para ter que passar por isso? Né? São Vicente podia também ter dito isso, ter recuado na missão. Não, ele enfrentou, ele passou por tudo isso. Por isso hoje, ele que morreu no ano de 1600 e pouco, hoje, né, mais de 500 anos depois, nós estamos aqui celebrando a sua memória, dada a sua coragem, dada a sua firmeza, dada a sua fé. Ele não titubeou em seguir o propósito que Deus tinha para ele, de cuidar dos mais necessitados. E Jó, ao contrário, pede a morte, antes ele não tivesse nascido, para não ter que passar por tantas dificuldades, por tantos problemas. Refletindo e me preparando para este momento, eu fiquei pensando, será que nós não temos muito de Jó em nós? Será que em cada um de nós não tem um pouquinho de Jó? Quantas vezes, diante dos desafios, diante das dificuldades, nós questionamos Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso acontece comigo? Né? Por que esse sofrimento? Ai meu Deus, antes eu tivesse morrido. Quantas vezes nós fazemos isso? Será que isso não é uma ingratidão nossa para com Deus? Diante do tudo que Ele nos dá, diante do tudo que Ele nos oferece, será que não é uma baita ingratidão nossa? Ao questioná-lo, por causa dos desafios, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia? É preciso que cada um de nós tenha clareza da nossa missão. Nós não estamos aqui no mundo à toa, não. Nós estamos aqui com um propósito. E que propósito é este? De viver e dar testemunho do Evangelho e fazer a vontade do Senhor aqui na terra, e não a nossa vontade. Por isso eu fiz questão de destacar a figura de São Vicente.
É muito cômodo para nós, enquanto tudo está às mil maravilhas para o nosso lado. Mas na hora que exige de nós comprometimento com a fé, eu dou um jeito de me escapulir, eu dou um jeito de sair fora. Quando é preciso do testemunho, eu não estou aqui, eu não faço parte desse grupo. Aí a gente vai ouvir lá no fundo uma falazinha que Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Não é isso? Então é preciso que nós assumamos verdadeiramente a nossa condição de cristão, a nossa condição de batizados, e não fugir dos desafios que a fé nos impõe. Porque às vezes são nestes desafios que Deus quer ver se de fato nós temos fé, se nós sustentamos o nosso ser cristão. Olha o Evangelho, o capítulo 9, versículo 51, que nós acabamos de ouvir. Jesus está se despedindo da Galileia e está subindo para Jerusalém. Como era de costume, envia mensageiros para ir arrumando hospedagem pelo caminho afora até chegar no destino. Eles chegam na Samaria, mas desconfiados que Jesus estava indo para Jerusalém, eles não dão hospedagem para ele. Primeira reação de João e Tiago: Senhor, quer que a gente peça fogo do céu para destruí-los? Não é assim que a coisa funciona. Vocês não atrapalham meu projeto, não. Eu tenho que seguir a missão que o Pai me confiou. Então não é assim que a gente resolve, não. Vamos embora, vamos seguir viagem. Engraçado nesse evangelho que passa assim, se nós não tivermos atentos, Jesus está indo para Jerusalém para a festa? Está indo para enfrentar o poder religioso e o poder político. Consequência desse confronto dele vai ser a cruz. A cruz. Então por isso não pode no meio do caminho ter nada para atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Ele está indo para confrontar com estas autoridades, o poder religioso e o poder político, que se unem para, entre aspas aqui, destruí-lo, pregando-o numa cruz. Mas o mais interessante de tudo isso é que eles não venceram. Num primeiro momento, sim, basta a gente olhar lá os discípulos de Emaús e tantos outros, né? Puxa vida, confiávamos nele, esperávamos que ele fosse nos ajudar, mas eles o venceram. Eles não haviam compreendido ainda a mensagem do Evangelho. Eu vou, eles vão me crucificar, vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então o ressuscitar ainda não estava presente, nem na mente nem no coração deles. Eles não tinham conseguido assimilar isso ainda. Então ele vai, enfrenta esta realidade, é pregado numa cruz, morre, mas ressuscita para nos garantir a vida e vida em plenitude. Com isso ele nos ensina: não se paga o mal com o mal. Não é porque alguém te deixou de fazer o bem que você tem que destruí-lo. Porque na cabeça de João e Tiago era isso: já que não deu hospedagem para nós, vamos destruí-los. Não é assim que funciona. A gente não paga o mal com o mal, mas a gente paga o mal com o amor. Até porque se assim não fosse, Jesus seria incoerente quando ele nos ensina:
amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Então, não adianta nós querermos mudar os ensinamentos de Jesus, uma vez que Ele nos ensina com a sua própria vida. Aqueles que te fazem mal não devem ser destruídos, eles devem ser amados, porque o julgamento deles cabe não a mim, não a você, mas somente a Deus, que é o juiz de nós todos. Por isso nós devemos amar incondicionalmente. Se eu amo verdadeiramente o próximo, tenha certeza de que nós também estamos verdadeiramente amando o nosso Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos elevar a Deus as nossas